Sejam bem-vindos aos Estudos Métricos da Informação. Hoje nós vamos trabalhar com uma ferramenta muito interessante para análise bibliométrica em R. É o Bibliometrix, que atualmente está na versão 3.0. Essa ferramenta possibilita a gente trabalhar com dados exportados das bases Scopus, Web of Science, PubMed e outras bases para análise de produção de indicadores bibliométricos, seja eles indicadores de produção, indicadores de citação ou análise de redes sociais. Então ele já incorpora bastante ferramentas dessas. Para a gente iniciar o software, a gente deve ter o UR aberto e devemos também instalar o pacote do Bibliometrix. Tá? Para isso a gente utiliza o comando install packages, abre parênteses, abre aspas, Bibliometrix, fecha aspas e fecha parênteses e executa. No meu caso aqui eu já tenho ele instalado, então eu não preciso instalar o pacote. Somente vou carregar a biblioteca do software. Então, essa ferramenta é um pacote em R e ela vai ajudar a gente a já ter algumas análises prontas, principalmente na lei de Bradford, lei de Zipf. Então vocês vão ver que é uma ferramenta muito fácil de se trabalhar. Ela não possibilita todas as análises, mas ajuda bastante, pelo menos nas análises mais básicas. Assim que a gente carregar a biblioteca, ele sugere ali, ele mostra para você que para iniciar a interface web, você deve digitar esse comando aqui, ó, BiblioShine. O Shine é uma biblioteca visual do R que facilita a interação entre o usuário e o software. Então, executando o comando BiblioShine, ele vai carregar o seu navegador e vai começar a executar o R em background, ou seja, a gente está executando aqui por um IP local, ele tem uma interface, mas todos os comandos que a gente executa aqui, ele vai executar lá no R. Tá? Então essa aqui é a tela de boas-vindas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar os dados que foram gerados lá nas bases de dados Scopus, Web of Science, entre outras. Tá? Então, para a gente importar os dados, entramos aqui no menu Data, né? Selecionamos o tipo de dados, que é dados Import Raw Files. Tá? No caso aqui eu estou utilizando o modelo da Scopus, posso ter outros modelos, que ele tem aqui as opções de Web of Science, Scopus, Dimensions, PubMed. Tá? Então, o formato do arquivo que a gente deve trabalhar é o BibTeX. Tá? Em outro vídeo ali eu explico para vocês como exportar nas bases Scopus e Web of Science nesse formato BibTeX. Então escolhemos aqui dentro da pasta o diretório que eu quero trabalhar. No caso aqui eu já concatenei todos os arquivos e gerei esses dados 2, que tem em torno de 102 MB. Ele realiza uma análise desses dados, tá? Completou a análise. E para mim fazer a importação, eu clico no comando Start. Ele vai começar a processar isso. Então, dependendo da velocidade do teu computador, dependendo da quantidade de memória, ele pode demorar um tempo para essa execução. Tá? Vamos aguardar. Assim que ele terminar a importação dos dados, ele vai mostrar para você uma tabela aqui com os dados dos artigos, né? Então, o número do DOI, autores, a fonte e assim por diante. Tá? Então, a gente tem uma tabela aqui com as informações do arquivo de exportação. Tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é filtrar os dados que a gente não quer. Tá? Então, aqui no meu caso, ele aplicou, ele está aplicado todos, sem filtro nenhum, tá? Totalizando 12.681 documentos. Mas se vocês observarem aqui, eu tenho artigos, capítulo de livros, conferências, editorial, cartas ao editor, notas, revisão, algumas coisas. São seções que eu não quero analisar, eu só quero trabalhar com os artigos. Então, para mim eliminar essas seções, eu clico no nome dela e pressiono a tecla Delete. Ó,
Seleciono e tecla Delete. Ele vai eliminando da minha lista de tipos de documentos. Tá? E só estou definindo o tipo de artigo e eu faço um Apply. Ó, ele me reduziu aqui de 12.681 para 12.008 documentos. Tá? E ele me mostra aqui também que eu tenho uma publicação, que esse meu recorte, esse meu corpus, tem artigos desde 1970 até 2020. Tá? Como a gente está no ano de 2020 e eu queria retirar o 2020 da minha análise, eu posso vir aqui nessa barrinha e selecionar somente 2019. E dou um Apply de novo. Pode observar que ele me reduziu praticamente quase 1.500 artigos aqui. Então eu tenho ao total do meu corpus agora, tenho 10.468 documentos. Tá? Eu posso também aqui dentro das minhas análises, eu posso aplicar a lei de Bradford, ou seja, eu posso, em vez de analisar todo o meu corpus, eu posso analisar somente as revistas mais importantes, ou as revistas mais importantes e a zona 2, que é aquela zona intermediária, ou deixar completo com todos esses dados. Tá? No meu caso aqui, eu vou deixar como todas as informações. Tá certo que ele demora muito mais para processar, mas eu queria demonstrar isso para vocês. A primeira coisa que a gente pode fazer, a primeira análise, é entender como que está o meu corpus. E para isso a gente entra aqui agora em Dataset e My Information, ou informações principais da minha base. A hora que vocês clicam aqui, ele vai fazer um novo processamento. Tá? Assim que ele terminar de processar, ele vai mostrar um resumo do meu corpus. Então, mostrando aqui a cobertura dele, que é referente ao período de 1970 a 2019, demonstrando que eu tenho um total de 3.391 fontes, né, no caso de journals. Eu tenho 10.468 documentos e aqui tem alguns dados estatísticos, por exemplo, a média de publicação por ano, a quantidade de citações recebidas, que não é o nosso caso agora, a gente vai trabalhar com as citações um pouco mais depois, né? A quantidade de referência dos artigos, né? A quantidade de artigos, as palavras-chave dos artigos, então eu tenho em torno de 15.000 palavras-chave, e as palavras-chave do autor, que é o campo DE lá da base, que é em torno de 13.876. Tá? Eu tenho uma quantidade de autores aqui desses artigos, que é 21.949. Temos também, por exemplo, alguns indicadores, a quantidade de autores por documentos. Então, cada artigo tem uma média de 2,1 autores, né? Então, tem alguns indicadores aqui que já pode ajudar a nossa análise. O interessante dessa ferramenta também é que, além de gerar a análise, você pode exportar essa informação para a memória do teu computador, ou exportar para uma planilha CSV, uma planilha Excel, ou gerar simplesmente um PDF com esses relatórios, né? Então, clicando nesses ícones aqui, você pode gerar essa exportação de forma bem direta, tá? Uma outra análise bem fácil que esse software possibilita é a frequência da produção pelo ano, né? Então aqui a gente já observa, ó, que o primeiro artigo lá de 1970 e o tema começa a ganhar relevância a partir de 94, mas é a partir de 2005 e agora mais recentemente 2017, 2018 que o tema se torna bem crescente, tá? E a gente tem uma taxa de crescimento anual, ele já mostra esse indicador para você aqui, em torno de 18,27% a taxa de crescimento da publicação sobre esse meu corpus. Além de ter um módulo gráfico, ele também tem um módulo de tabela, onde que a gente pode visualizar todas as frequências e o ano de cada período ali. Então, a gente pode trocar as páginas, ó, tem a primeira página, a segunda página com uma cobertura diferente de dados e a terceira página que seria a última. Da mesma forma, eu posso exportar para qualquer um dos formatos e também posso disponibilizar, em vez de mostrar só as 20 primeiras, eu posso mostrar toda a tabela. Então, eu posso visualizar toda a tabela de uma única vez.
Outro tipo de análise que a gente pode fazer é referente às fontes. Então, podemos identificar quais são as fontes mais relevantes desse nosso recorte. Então, Search, Most Relevant Search. Então, aqui no caso, mostra para mim que a revista mais importante é Scientometrics, depois a PLOS ONE, depois a Journal of Informatics. Tá? E a gente pode delimitar aqui, ele está mostrando as 20 primeiras, mas posso selecionar as 40 primeiras, por exemplo, e aplicar também. Então, me mostra aqui a relação das 40 primeiras. Da mesma forma, a gente tem a possibilidade de trabalhar não no formato gráfico, mas no formato de tabelas, onde que ele mostra o nome da revista e a frequência de artigos que ela mostra, que ela disponibiliza. Tá? Podemos mostrar de 20 em 20 linhas ou a tabela completa. Então, mostrando toda a tabela possível aqui. Tá? Outra coisa que a gente pode mostrar é trabalhar com a lei de Bradford. Então, aplicando a lei de Bradford aqui, ele vai mostrar para nós quais são as revistas que estão no core, quais são as principais, e a zona 2 e a zona 3. Então, a cauda longa das pesquisas. Da mesma forma, tem a possibilidade de exportar para tabelas e mostrar todos os registros, ou os 50 primeiros, assim por diante, né? E a visualização gráfica. Podemos também exportar isso, ó, fazer o download no formato PNG do gráfico, tá? Podemos dar um zoom. Ó, ampliamos aqui o gráfico, então existem algumas ferramentas bem interessantes. Ó. Podemos diminuir, aumentar o zoom, aumentar a escala, diminuir a escala, né? Tá? E resetar os valores. Com o Bibliometrics também podemos fazer análise dos autores. Tá? Então, podemos identificar os autores mais relevantes. No caso aqui, está com um erro no software, ele não está disponibilizando o gráfico dos autores nem os nomes. Tá? Mas a gente pode verificar, por exemplo, quem são os autores mais produtivos em todo o período. Tá? Então, ele mostra aqui para vocês quem são os autores que têm maior produção e mostra também um gráfico aqui em decorrência do ano. Então, esse Abramonger, ele começou a produzir com essa temática a partir de 2009, e o tamanho da bolinha aqui indica a quantidade de trabalhos que ele publicou nesse ano, no caso aqui 13. E assim por diante. Então a gente também consegue observar de uma forma gráfica a produção dos autores e quando eles começou. Então o mais antigo aqui é o Lee Y, né, lá em 2001, e o mais recente é o Marin JM em 2015. Então existe essa possibilidade de visualização. A gente também tem a frequência pelo ano e pelo nome do autor, tá? E a lista dos trabalhos de cada um deles. Tá? Outra gráfico interessante é a aplicação da lei de Lótica, né, dos autores, onde que mostra aqui aquela curva que já é conhecida da gente, onde que poucos autores publicam muito, enquanto muitos autores publicam pouco, que é a nossa cauda longa aqui. Tá? Mostra também os dados, né? Então eu tenho 11 mil autores que publicou um único trabalho, e eu tenho 3 autores aqui que publicaram mais de 73 trabalhos. Então, possibilita a gente visualização desses dados de forma rápida, né? Podemos também verificar a afiliação dos autores, né? Então, através do Authors Most Relevant Affiliations. Então, de quais universidades esses autores são? Então, mais representativa da Universidade de Toronto, da Annajah National University, tá? Não sei de onde que é essa, de Wuhan, da China, Leiden, Universidade de Granada e assim por diante. Então a gente tem essa relação. Podemos também aumentar ou diminuir o número de parâmetros aqui, e também temos os dados no formato de tabelas, né? Tá? Podemos também verificar o autor, corresponde em autor ao autor que é responsável pelo trabalho, pelo país, né? Então a gente tem a visualização gráfica aqui. Então a maioria dos autores tem
sua correspondência nos Estados Unidos, né? E também a origem dos países. Então, o Brasil aqui no caso tem quase 958 trabalhos, Estados Unidos 2.943, a China 2.356, a Austrália 477 e os países menos relevantes referente a essa temática, tá? E a última variável que a gente pode fazer na análise de indicadores de produção é referente aos documentos, né? Então, podemos verificar, por exemplo, a frequência das palavras, né? Então, as keywords. Então, a palavra que mais apareceu foi a Bibliometrics, depois Article, depois Human, Publication, Humans, que seria o plural de human, né? E assim por diante. A gente pode também definir o número de palavras e também interpretar pela palavra da base ou pela keyword dos autores. Podemos também fazer uma análise das palavras do título ou dos resumos, né? Então, podemos ter vários tipos de análise. Outra coisa interessante também é o word cloud, que a gente pode criar diretamente daqui. Então, a gente pode definir a quantidade de palavras que a gente quer na nossa nuvem, tá? E qual a origem. Por exemplo, vou pegar as keywords dos autores e o tipo pela frequência, né? Então, aplicamos aqui, ó, ele já gera para nós uma word cloud. A gente pode também fazer alteração dessa word cloud pelo formato, ó. Por exemplo, não quero que seja no formato meio circular, eu quero que seja no formato de diamante, por exemplo, ó. Tá? Aqui no caso o Bibliometrics está muito grande, então a gente não está conseguindo visualizar. Mas a gente pode também diminuir o tamanho da fonte, para não ficar tão... diminuímos o tamanho da fonte, podemos mudar o estilo de fonte, mudar as cores, a separação aumentar a separação, aqui eu coloquei um valor muito baixo. Ó, podemos mudar as cores, uma cor mais escura, uma cor mais clara. Podemos mudar a cor de fundo. Tá? Agora mudamos para a cor clara. Ó, aumentei as fontes no geral. Tá vendo que aqui agora a gente já consegue ver no formato de diamante. Vamos mudar, por exemplo, para o formato de estrela. Ó, ele gera um formato de estrela. Ou um triângulo. Tá? Sempre que a gente alterar, a gente usa o apply para executar. Ó, tem um formato de triângulo usando as próprias palavras dos autores. Posso pegar, por exemplo, as palavras da base. Tá? Então aqui ele já mostrou a grande aqui de formato. Ó. Então essa é uma forma de a gente construir o nosso word cloud de uma forma bem fácil, né? Tá? A gente tem outro formato que a gente pode visualizar o word cloud, que é esse formato tree map. Tá? Onde que ele não cria word cloud, mas ele cria essas regiões aqui, mostrando a incidência das palavras. Então, bibliométricos é o que mais aparece, então ele ocupa uma área maior. Então, a gente tem uma visão diferente da incidência das palavras-chave. Tá? Podemos alterar a cor, o formato, né? Podemos usar uma escala logarítmica, por exemplo, para não dar tanta diferença, né? Ó, tá vendo? Então, a gente usa aqui, ele ficou a distribuição mais proporcional, um logaritmo log 2, log 10, né? Tá? E uma outra coisa interessante que a gente pode gerar, que nesse software tem, que é o Trend Topics, ou seja, a tendência de publicação nos determinados anos. Tá? Então eu vou definir aqui uma frequência mínima de 5 ocorrências por ano. Tá? Vamos definir aqui 3 palavras-chave por ano e vamos aumentar um pouquinho da fonte. Vamos aplicar. Ele vai processar, ele vai construir uma apresentação gráfica aqui de quais foram os temas mais relevantes em cada ano de publicação. Então, é bem interessante a gente analisar as tendências
de uso dos termos no período que está sendo analisado, né? Então ele está processando aqui agora. Olha, observem aqui. Então, o termo bibliometrics, olha, ele tem uma grande frequência e uso a partir em 2016. Ó. Então, 2016 foi a palavra que mais teve incidência. Se a gente entender um pouco da bibliometria mais da forma estatística, a gente vai observar aqui que em 1982, 84, a bibliometria era tratada muito como métodos estatísticos, ó, aplicações de métodos estatísticos, mensuração bibliométrica, modelo bibliométrico, que era uma parte mais referente a sistemas de recuperação da informação. Tá? Então, aí ela vem aqui nessa década de 2000, ela já houve uma alteração do uso, principalmente na área médica, que é Medical Information, questão de ainda em relação ao armazenamento, né? Já começa a ter uma outra aplicação. E aqui a gente começa a ter já os estudos mais relevantes. Então a gente consegue entender mais ou menos a distribuição, uma tendência do uso do termo no decorrer do tempo. Tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui dessas outras aplicações, porque é mais uso dos indicadores de citação e análise sociais. Então, por enquanto é isso, pessoal, e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!